Agora a gente vai dar início à fase expositiva do seminário. Vamos começar com o primeiro painel, intitulado Consequências Econômicas e Sociais do Desequilíbrio Laboroambiental no Brasil. E para compor a mesa e fazer a apresentação dos seus respectivos temas, eu convido o auditor fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Jefferson Seidler. Convido também para compor a mesa o subsecretário do Regime Geral de Previdenciário, Benedito Adalberto Brunca. E só para que a gente possa introduzir a temática que nós vamos desenvolver, primeiramente eu parabenizo a Escola da AGU pela escolha dessa temática. Primeiro, por falar em desequilíbrio laboroambiental, o que evidencia um diálogo de fontes entre direito do trabalho e direito ambiental, o que é algo extremamente importante. Nós temos que trabalhar para contribuir para a autonomia científica do direito ambiental do trabalho, para a aplicação mais efetiva de princípios como, por exemplo, prevenção, princípio da precaução, princípio do poluidor-pagador, que no nosso caso a gente vai ter uma leitura diferente, é o princípio do mau empregador-pagador, aquele que deve arcar com as consequências da sua degradação labor-ambiental. E, nesse cenário de desequilíbrio laboroambiental, nós temos graves consequências econômicas e sociais que derivam deste fenômeno infortunístico. Se vocês me permitem fazer um plágio ao ex-vice-presidente norte-americano, Al Gore, quando realizou um vídeo de muita veiculação mundial advertindo acerca dos efeitos nefastos da degradação ambiental, chamado Verdade Inconveniente. Inclusive, ele foi Prêmio Nobel da Paz em virtude desse filme. Ele chamou a atenção da comunidade internacional para os efeitos dessa degradação do meio ambiente natural. Tenho certeza, se Al Gore morasse no Brasil, ele faria essa advertência para os efeitos dos acidentes e doenças ocupacionais no Brasil. Como nós já vimos, nós temos um cenário aí de graves consequências econômicas, um gasto, por exemplo, de 4% do PIB. O ano passado, a redução do PIB do Brasil foi 3,6%. Quem sabe, se a gente reduzisse esses expressivos números de acidentes e doenças, poderíamos não ter essa redução significativa no nosso PIB. Nós sabemos também que hoje a Previdência tem uma arrecadação de seguro acidente de trabalho, SAT, que não é suficiente para cobrir os benefícios de natureza acidentária. Então, em matéria acidentária, nós temos um déficit. Não estou falando de todo o regime geral, mas falando apenas da questão acidentária. E o mais principal é a questão social. Quantas vidas, quantos trabalhadores não podem voltar para casa, acabam morrendo em virtude de um acidente, sofrendo uma doença ocupacional, contraindo alguma invalidez, tendo parte do seu corpo mutilado em virtude de posturas negligentes para com a saúde e integridade desses trabalhadores. E é por isso que a gente vai começar ouvindo a fala do representante do Ministério do Trabalho, Jefferson Seidler, para fazer as suas considerações relativas a essas consequências e a esse cenário que nós temos em matéria de meio ambiente de trabalho. Por favor, Jefferson. Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar aqui o Fernando, o secretário Brunca. Acho que eu vou sugerir que seria interessante ir para lá para acompanhar os slides que a gente vai apresentar. E eu também vou ficar em pé para ficar um pouco mais à vontade, para a gente ter uma conversa um pouco mais informal a respeito desse tema. É quase que óbvio que um ambiente de trabalho desequilibrado do ponto de vista dos riscos ocupacionais, uma gestão ocupacional, uma gestão dos riscos ocupacionais feita de forma precária ou insuficiente, vai gerar maior risco de adoecimento e maior risco de doença. Então, na minha apresentação, eu vou tratar um pouco mais da questão realmente dessas consequências em relação ao acidente e à doença, e incidentalmente eu vou falar um pouco sobre essa questão do ambiente desequilibrado. Antes disso, falando um pouco como a Auditoria Fiscal do Trabalho, a gente tem uma sensação estranha de que os acidentes parecem ocorrer pouco no Brasil diante da realidade que a gente encontra no dia a dia. O que a gente vai nas empresas, em muitas empresas, e vê uma gestão de segurança e saúde do trabalho, a gestão dos riscos ambientais tão pobre, tão negligenciada, que a gente esperava que os acidentes fossem mais. Na verdade, a gente acredita que o número real de acidentes é bem maior. Então, vamos começar a tratar um pouco desse assunto. As consequências dos acidentes e doenças do trabalho. Como já foi comentado aqui anteriormente, toda a sociedade paga isso. A gente geralmente pensa muito, claro,
nas consequências para o trabalhador, óbvio, ele foi a vítima, mas também nas consequências para o empregador. Então, nós temos consequências para o trabalhador e para o empregador, que acabam redundando em consequências para toda a sociedade. O trabalhador e sua família, e o empresário e todo o seu papel social na economia e na sociedade brasileira como um todo. Essas consequências, elas acabam se influenciando mutuamente e virando como se fosse uma cascata de eventos, um efeito dominó, talvez melhor ainda dizer, um efeito bola de neve. Então, só passando rapidamente alguns números que vão dando essa ideia desse impacto que os acidentes e doenças do trabalho causam no Brasil. Isso aqui, esses números são média de 4 anos, excluídos 2015, que por causa da greve dos peritos e de vários outros fatores, teve os números oficiais tiveram uma redução que nós consideramos artificial. Então, nós fizemos aí uma média em que nós temos, em média, 2.800 mortes por ano. Isso significa o quê? Que nós temos uma morte a cada 14.500 trabalhadores. O Brasil é gigante, então é bastante coisa. São 8 mortes por dia. Aí a gente começa a ter uma visão mais clara do que acontece. Mas uma morte a cada 3 horas. Aí a gente enxerga bem o que está acontecendo. Ou seja, se esses acontecimentos fossem lineares no tempo, no período aqui nosso trabalho hoje de manhã, que começou às 9, vai até o meio-dia, já morreu mais um. Então, está sempre acontecendo mortes. E essas mortes acometem, óbvio, as pessoas na idade produtiva. O que acontece, então? A gente tem aqui um retrato de um ano só. Peguei somente as comunicações de acidentes de trabalho do ano de 2014 para a gente ter uma noção básica do que acontece em relação às faixas etárias. Então, a gente percebe ali que 26 a 30 anos, 13%, 31 a 40 anos, 29%, e 41 anos a 60 anos, que não é a fase do maior vigor físico, mas é quando você tem maior produtividade, você alia ainda um vigor físico e mental a uma experiência acumulada, e é justamente ali em que estão 40% das vítimas. Então, eu fiz uma outra continha, que eu tinha muita vontade de fazer há um tempo. A gente tem lá os microdados da CAT, que a gente recebe para fazer as investigações de análise de acidente. Eu peguei a idade das vítimas que faleceram em 2014 e peguei a tabela de mortalidade. Então, para cada idade, você tem uma expectativa de vida diferenciada. Quanto mais velho você fica, mais velho você tem expectativa de ficar. Então, eu calculei quantos anos de expectativa de vida foram perdidos com as mortes de 2014. E deu muito próximo de 90 mil anos. 55 mil anos só com os acidentes típicos. Os acidentes de trajeto também são responsáveis por praticamente 40% das mortes. Grande parte desses acidentes de trajeto são de trânsito. E acaba tendo também a sua importância no nosso meio, até porque muitos desses acidentes, na verdade, são típicos. O pessoal confunde muito o trajeto é só ida e volta para casa. Se você está indo entregar um documento, se você se faz parte da sua atividade profissional, se deslocar no trânsito e sofrer um acidente de trânsito, ele é típico. Então, a gente vê aí quanto que a gente está perdendo em termos de vidas humanas, em termos de participação na sociedade dessas pessoas que faleceram. Não deu para fazer a conta, porque eu até não possuo os microdados, isso aqui é uma estimativa mais grosseira, mas seria muito interessante se um dia uma universidade ou eu mesmo, se tivesse a oportunidade de fazer um mestrado com essa ideia, de calcular quanto que a gente perde também de tempo previsto de trabalho pelas aposentadorias precoces, ou até pelas incapacidades permanentes, em que você tem redução da capacidade de trabalho. Porque nós temos aí, em vez de 2.800, nós temos em torno de 15 mil por ano que ficam com incapacidade permanente. Essa incapacidade permanente pode ser gerar uma aposentadoria, em que a pessoa não volta para o mercado de trabalho, e uma parte desses 15 mil, na verdade, volta, mas volta com sequelas, com redução da capacidade de trabalho e recebe auxílio acidente. Mas daí, o que aconteceu? Caiu a produtividade dessa pessoa. Né? E no Brasil, a gente não tem uma reabilitação que a gente tenha muito orgulho dela. Nossa reabilitação é bastante precária, então muita gente acaba aposentando gente que poderia ser reabilitada. Então, a gente vai somando esses problemas. Então, vemos aí que temos
incapacitado a cada 30 minutos. A coisa vai ficando mais assustadora. E temos ainda 710 mil por ano de acidentes totais, né? E o que significa que a cada 44 segundos alguém tem um acidente, seja leve, seja médio ou grave. Então, nós temos aí uma figura geral do que acontece. Eu tenho que dar uma palavrinha sobre o que a gente chama, a OIT chama, inclusive, de a epidemia oculta, que são as doenças ocupacionais, né? Já foi comentado aqui, né, que em boa parte dos países a gente tem um registro de mais doenças do que acidente. E aqui nós temos um registro de praticamente 500 e poucos mil acidentes para 200 e poucas mil doenças. Então, um registro muito menor de doença, mesmo com o NTEP. Antes do NTEP chegava a ser ridículo, porque não dava, eu vou chutar um número aqui, mas eu acho que não dava 40 mil CATs por doença. Então, a doença não era reconhecida mesmo. Depois que veio o NTEP e os outros nexos que a perícia faz, independente da comunicação de acidente de trabalho, isso cresceu para mais ou menos 200 mil, mas ainda estamos com digamos assim, um déficit de reconhecimento da doença gerada pelo trabalho. Isso ocorre por vários motivos. Um é que a empresa não reconhece mesmo, é a negação do problema. O outro motivo é que muitos desses diagnósticos são feitos muitos anos depois. E aí o Brasil falha em reconhecer o nexo. A pessoa chega num centro de oncologia com câncer de pulmão e não é investigado a causa, né? Se pensa muito em cigarro, claro, é uma das principais causas, se pensa muito em outras situações, mas não é feito um histórico da carreira dessa pessoa. Então, muitos desses cânceres são ocupacionais, mas eles vão aparecer lá quando a pessoa está aposentada, e isso não entra na nossa conta aqui no Brasil. Não entra na nossa conta. Não entra na nossa conta em grande parte dos países. E isso serve para várias outras doenças, né? Eu dei um exemplo do câncer, mas tem muitas doenças que têm essa latência e que a pessoa vai adoecer lá na frente. Muitas vezes ela está adoecendo de um problema, de uma exposição que ela teve, ou uma condição de trabalho, que não é do empregador atual, mas sim de um empregador passado. Então, é importante que o nosso setor saúde, não apenas o setor que é responsável pela saúde do trabalhador, mas toda a comunidade de médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde de uma forma geral, também tem que ter essa conscientização de tentar fazer essa ligação entre o trabalho e a doença, se ela houver, porque, por definição, o acidente de trabalho e a doença do trabalho são preveníveis. Então, a gente vai chegar a comentar isso um pouquinho mais. O que a OIT estimou para 2008 na campanha do Safe Day, né, do Dia Mundial de Segurança e Saúde de 2013? Eles apresentaram essa estimativa, que 14% dos acidentes fatais eram por acidente típico e 86% era por doença, muito longe do que a gente consegue reconhecer aqui no Brasil. Então, a gente já vai vendo aí, vou usar a imagem do iceberg, a gente vai vendo aí que a pontinha do iceberg a gente enxerga e lá para baixo a gente não enxerga. Outra coisa que é importante a gente se lembrar, esses números que eu estou colocando aqui são de empregados, né? Nós do Ministério do Trabalho, em parceria com Previdência, com o INSS, acompanhamos muito isso porque nós fiscalizamos basicamente os trabalhadores seletistas. Então, aí não entram os estatutários, militares, os por conta própria, e, obviamente, os informais. A saúde tem uns números um pouquinho diferentes, mas ela ainda não conseguiu fazer uma captação de dados que represente realmente as estimativas que seriam mais realísticas do que acontece no mundo do trabalho no Brasil. Então, o que a gente tem de consequências econômicas e sociais? Sempre que a gente está falando de alguma consequência econômica, ela tem um reflexo social. Não é? Sempre que você tem algum prejuízo econômico, principalmente quando você está com a corda no pescoço, você vai começar a perder a possibilidade de uma vida mais digna, a possibilidade de qualidade de vida, uma alimentação adequada, lazer, moradia, investimento, etc. Então, toda consequência econômica tem um reflexo social. E depois tem aquela outra questão que a gente vai conversar um pouco, que é a parte intangível, a parte que a gente não consegue, digamos assim, precificar e que é estarrecedora muitas vezes. Então, o que a gente vai falar aqui? A primeira coisa óbvia é a perda de produtividade dos acidentados, né? O acidentado, mesmo que ele seja um acidente que não tenha um afastamento prolongado, ele no mínimo vai parar para fazer um curativo, ele vai ficar com medo, porque muitas vezes o acidente leve foi um quase acidente gravíssimo, o cara ficou só com o dedo roxo, mas ele podia ter perdido o dedo, ele leva um susto danado na máquina e ele vai trabalhar com medo.
colega dele que presenciou o acidente vai trabalhar com medo também. Então, tem a perda de produtividade do próprio acidentado, e é claro que se ele ficou afastado por mais tempo, aposentado ou morreu, nem se fala, porque aí a perda é total, tem que ter substituição, etc. e tal. A empresa, em geral, para a produção. Qualquer tipo de empresa que seja, quando tem um acidente, principalmente um acidente mais grave, para a produção. E muitas vezes o acidente danifica também a máquina. Então, ele vai precisar parar a máquina, desmontar a máquina, lavar a máquina. Tem toda uma redução de produtividade. Então, vocês vão vendo, ó, eu falei 15 mil por ano, 15 mil pessoas por ano que ficam incapacitadas permanentemente. Então, você vai ver que foi um acidente já bastante grave. Muitos não chegam a ficar incapacitados permanentemente, mas dá essa parada. E 2.800 morrem. Então, olha o tanto de situações que a gente tem no Brasil com queda de produtividade, né? E aí, vamos lá. Os benefícios previdenciários, que vão ser tratados com bastante propriedade daqui a pouco, e os gastos de saúde. Os gastos de saúde no Brasil, a gente não tem feito mensuração disso. Quanto se gasta no tratamento de saúde, quanto que o SUS gasta com cirurgias, internações, fornecimento de medicamento, etc. e tal. É um gasto significativo em relação aos acidentes e doenças do trabalho, principalmente muitos dos acidentes mais graves, mas muito também as doenças que vão ter, muitas vezes, tratamentos muito longos e arrastados, que vão precisar da assistência de saúde por mais tempo. E, como eu já falei antes, o efeito psicológico dos colegas, né, que é principalmente medo e raiva, né? Medo, claro, porque se o colega acidentou, ele começa a tomar consciência que ele não tinha antes. Epa, o próximo pode ser eu, podia ter sido comigo, né? Se houve morte, esse aspecto é tão mais importante que muitos que ficam até com estresse pós-traumático têm que se afastar também. Colegas que presenciaram ou ajudaram no socorro e viram o seu colega do dia a dia morrendo nos seus braços. Então, isso aí faz um impacto muito importante. E raiva porque muitas vezes os trabalhadores já sabem que o risco está ali, já pediram para consertar e, às vezes, isso não é atendido em tempo hábil. Às vezes, sim, é claro, a gente sabe que por vezes, os trabalhadores também fazem medidas que são, digamos, por assim dizer, arriscadas, deixam de usar EPI, etc. e tal, só que isso é uma abordagem comportamental que muitas vezes ele é levado a fazer isso. Então, muitas vezes a gente tende a culpar a vítima pensando que ele é meramente resistente, e não se pergunta por que ele é resistente, por que ele não usa o EPI, né? Primeiro que o empregador tem que obrigar que ele use, né? Nenhum empregador deixa o trabalhador trabalhar pelado. Então, se ele consegue fazer com que o trabalhador ande vestido, ele consegue fazer com que o trabalhador ponha EPI quando for necessário. EPI é complementar. O que deve ser feito é investimento no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes a gambiarra, o improviso, o desvio da norma técnica do trabalho, ele é feito não porque o trabalhador acha engraçado fazer aquilo, mas porque muitas vezes é o jeito que ele consegue dar conta da meta que é imposta para ele, às vezes é o jeito que ele consegue trabalhar porque a regra pensada não condiz com a realidade do dia a dia do trabalho. Então, esses desvios que acontecem sempre tem uma história por trás. Por isso que nas análises de acidentes de trabalho e nas fiscalizações gerais, a gente procura verificar isso, a gestão do risco como um todo, e não apenas coisas muito formais ou protocolares dos riscos de acidentes. O que é o presenteísmo? É que você está trabalhando, mas a sua produtividade está muito prejudicada por alguma razão, né? Ele é muito frequente em Lerdort, ele é muito frequente nos problemas mentais, nos transtornos mentais, e nesses casos, como eu falei, que não deixa de ser um transtorno mental temporário ou apenas um abalo emocional e psicológico após um acidente de grande monta numa empresa. Então, a pessoa está lá, mas ela produz muito menos do que ela poderia, muito menos do que ela costumava produzir. Ela está lá presente de corpo, mas não está de alma, ou está com dor, erra mais, está com fadiga, erra mais. Então, quando você tem uma gestão inadequada dos riscos, da organização de trabalho, um ambiente extremamente ruidoso. Eu falo assim, eu dou EPI. Muito engraçado, como se o EPI fosse suficiente para elidir toda a vibração, toda a tensão que um ruído muito elevado, acima de 95 decibéis, 90 decibéis, com frequência grave, aquele o tempo todo na sua cabeça, mesmo que você esteja com o abafador, com o EPI,
o seu organismo, a sua biologia tá te dando o dia inteiro sinais de perigo. É como se tivesse uma ameaça lá, como se fosse, em alguns aspectos nós somos animais. Então, você passa o dia inteiro em sinal de alerta. Isso pode dar hipertensão, isso pode dar estresse, fadiga. Então, esse é só um exemplo. Os odores, né? Os odores que vêm das substâncias químicas. Às vezes, você está até utilizando o EPI, e de repente a quantidade de substância química que você está efetivamente respirando não é danosa do ponto de vista de limite de tolerância, mas aquele ambiente, você saber que aquela substância está ali, e você saber que a única proteção que você tem é o EPI, não tem mais outras proteções de organização de trabalho, de proteções coletivas. E isso gera uma tensão, pode gerar um desconforto. Tudo isso faz com que a gente tente pensar e estimar algum grau de presenteísmo. Não temos estudos sobre isso, mas a gente já vê que é um efeito indireto e que aí não é só do acidente de trabalho em si. A outra questão é que o ambiente mal gerido do ponto de vista de riscos ocupacionais, as pessoas sabem que estão sob risco, né? Elas sabem que estão sob risco. E, em geral, quando é mal gerida a questão do risco, é mal gerido no geral. Então, a qualidade do produto é menor, a organização da empresa como um todo é menor. Então, quando uma empresa não cumpre as normas, não busca uma efetiva gestão de segurança e saúde, ela tem uma vantagem concorrencial, inicial e ilusória. No longo prazo, ela vai ter prejuízo, porque ela é desorganizada, ela é ruim e vai acabar tendo algum acidente, ela vai ter os prejuízos, etc. E tal. Então, no primeiro momento, parece uma concorrência que ela estou lucrando mais. Mas se ela se organizasse, ela ia descobrir que é muito mais lucrativo ter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Já falamos aqui a questão do treinamento substituto, as outras pessoas da família afastadas do trabalho. Isso aí é o que acontece. Muitas vezes a pessoa exige cuidados e vai precisar que uma outra pessoa da família que trabalha se afaste também para cuidar dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa que trabalha, ela trabalha por conta própria, ou trabalha sem um vínculo formal, e simplesmente aquela renda se perde. Ela não fica com benefício. Então, olha aí a economia indo para o saco de novo. Gastos com medicamentos e outros cuidados, né? Em grande número dos casos, a gente pode dizer que o SUS não consegue cobrir tudo, vai ter que comprar remédio, vai ter que comprar algumas coisas, vai ter que adaptar, se houve uma amputação, se houve alguma coisa assim, vai ter que comprar algum equipamento, vai ter todas as vezes, inclusive adaptação de mobiliário e reforma na casa para uma cadeira de rodas, etc. e tal. Isso o SUS não cobre. Outros membros da família obrigados a trabalhar, muitas vezes que estão na sua fase de formação. Não estou falando nem necessariamente, mas talvez também de trabalho infantil, mas às vezes é um jovem que está ali nos seus 20 anos, nos seus 16 anos, 17 anos, e na faculdade ou no segundo grau, e de repente ele tem que ou passar a concorrer o trabalho com o estudo, ou até mesmo, muito frequentemente, largar o estudo e parar sua capacitação e se tornar uma mão de obra mais barata e menos especializada, e interrompe o seu desenvolvimento. Agora, essa interrupção do desenvolvimento profissional e pessoal é também o da vítima. E aí é que quero chamar de novo vocês para pensar naqueles 90 mil anos que são perdidos, na verdade, em torno de 40 anos depois de 2014. Então, nesses 40 anos, existia a expectativa, aquela quantidade de pessoas vivendo, são 90 mil anos de vidas humanas. Quantos desses estavam ali com 20 e poucos anos, ou 30 anos, estavam voltando a estudar, estavam se capacitando, crescendo profissionalmente, e iriam movimentar a economia, mais do que isso, iriam influenciar as outras pessoas, os seus parentes, né? Influenciar os seus amigos. Muita influência negativa também é perdida, digamos assim, mas muita influência positiva que a gente não tem como mensurar é perdida nesses 90 mil anos que a gente perde todo ano por causa de acidente de trabalho só com morte. Eu não estou nem falando das outras questões, porque muitas vezes a pessoa que é amputada fica tetraparaplégico, perde a visão, tem alguma questão mais grave no acidente de trabalho, até mesmo a lerdose, transtornos mentais, ela fica incapacitada também de buscar
a realização e o desenvolvimento profissional e pessoal. Então é por isso que quando a gente olha os números só da Previdência, a gente acha assim, mas como é que chegaram nesses 200 bilhões aí? Tem alguns estudos do José Pastore que já tratam com a empresa paga isso, tem as indenizações, tem as regressivas, tem não sei o quê, chega a 70 bilhões. 200 bilhões é exagero. Depois de tudo isso que eu falei agora, que ainda não foi exaustivo, a gente poderia pensar em várias outras coisas que estão acontecendo nesse cenário. Ainda parece exagero, 200 bilhões no Brasil? Eu acho que a gente acaba sendo, assim, na verdade, 4% do PIB mundial, a gente está divulgando sempre esse número, 200 bilhões, mas se a gente fizer o cálculo do ano passado, que foi 6 trilhões alguma coisa, seria mais próximo de 250 bilhões. Né? Então, a gente fala assim, mais de 200 bilhões, porque nós estamos sendo otimistas. 4% do PIB mundial é a estimativa que a OIT faz. Então, a gente pensa assim, tem países que estão muito melhores, tem países que estão muito piores que o Brasil. Então, vamos ser otimistas e dizer que nós estamos na média. Né? Então, nós estamos sendo otimistas dizendo que nós estamos na média e que a gente está deixando ir para o ralo 200 bilhões de reais praticamente todo ano. Vamos ser mais otimistas ainda e vamos chegar perto de alguns países desenvolvidos que fizeram estimativas e chegaram em torno de 2%. São 100 bilhões. O que dá para fazer com 100 bilhões? Então, N coisas que eu pensei, mas eu vou falar só uma. Quantas escolas dá para reformar, construir e manter com esse dinheiro todo ano? Quantos cursos de capacitação dos nossos educadores e quanto de aumento a gente conseguiria dar de salário para esses educadores? Coreia e Singapura mudaram completamente a sociedade deles em 10, 15 anos com educação. Então, só isso aqui, eu não chego nem nos 100 bilhões. Digamos que, porque é ilusão que a gente vai cortar para zero isso, né? Mas digamos que a gente diminuísse aí, sei lá, 30% dos 100 bilhões, já dá uma quantidade expressiva para fazer uma revolução no Brasil, investindo em uma área que seja mais sensível, que provoque real mudança. Então, realmente acaba sendo catastrófico, porque a gente está falando de coisas que são preveníveis. Tem outros casos que a gente tem muitas outras doenças que são preveníveis também, é mais difícil prevenção. A doença relacionada ao trabalho e o acidente de trabalho são, por definição, preveníveis. E as consequências intangíveis, que a gente já conversou um pouquinho, né? Como é que a gente vai calcular o custo da dor física e o sofrimento psicológico de uma amputação ou de um esmangamento de um membro? Eu não consigo fazer essa conta. Né? A gente, às vezes, se machuca, uma dorzinha. Ontem à noite eu fui andar em casa, meu filho tinha deixado a mochila no meio do caminho, eu chutei a mochila, achei até que tinha quebrado o dedo. Ficou doendo uns 40 minutos. Eu não sei quanto que isso custaria. Agora, imagina quando você esmaga a mão e ficar preso na máquina 2 horas para alguém conseguir tirar. Você está lá. Até alguém chegar, dar uma sedação, não sei o que, está sangrando. Né? Até que consegue abrir a máquina, você tira a mão de lá e vai para o hospital fazer amputação, etc. Então, assim, é só um exemplo. Quanto que custa essa dor? Não sei. Como eu vou medir o sofrimento? Eu não vou nem falar de marido, mas estou falando de criança. Quanto custa, como medir o sofrimento de uma criança que perdeu o pai e a mãe por causa de um acidente, ou viu um pai e a mãe ficar aleijado por causa de acidente? O quanto essa criança tem de abalo psicológico que diminui o seu desempenho na escola e pode diminuir o seu desempenho a longo prazo, e lá vai mais prejuízo. Olha aí a conta, as moedinhas indo também, além dessa questão toda social. Então, qual que é? Como mensurar a perda e a insuficiência do acidentado fatal na família e na sociedade? Como a gente já colocou antes. Então, o que a gente percebe que isso? Esse contexto todo de perdas, a maioria delas estimadas, porque a gente não consegue reconhecer verdadeiramente o problema e fazer a conta, uma conta precisa em relação a isso, mas fica claro para a gente que quanto maior a falta de uma gestão competente em riscos ocupacionais, quanto maior o risco de acidentes e de doenças do trabalho, mas a gente vai estar contribuindo para a perpetuação do subdesenvolvimento. Eu fiz esse link com a educação justamente porque ela muda até a saúde. Você quer mudar a saúde de um país e só tem dinheiro para investir, tem pouco dinheiro para investir, investe menos em saúde, investe mais em educação, certamente essa bola de neve vai virar no futuro uma saúde melhor também. A gente precisa urgentemente criar no Brasil uma cultura de prevenção. Então, por isso que a nossa campanha desse ano foi Conhecer para Prevenir. Conhecer para Prevenir, com o sonho que a gente tem de construir uma cultura de prevenção no país. Hoje em dia,
o que acontece no senso comum? A prevenção de acidentes e doenças é coisa dos especialistas. Então, mesmo nas empresas, em diversos setores, quanto mais você conversa na rua, mais você vê que as pessoas às vezes não têm a menor noção. E o máximo que falam é EPI, que é a última coisa. Ela é só complementar ou eventual. Então, nas empresas ainda fica muito na mão dos técnicos, engenheiros, médicos, etc., para executarem as questões. Eles são meros consultores. São meros consultores. O que a gente precisa é que a cultura de prevenção seja para todos, porque somos todos nós que pagamos essa conta. Por que tem muita violência no país? Não é também por falta de segurança pública, por falta de policiais bem treinados, por falta de condições sociais. É uma série de questões, não é só a pobreza, mas não é uma série de questões que lembram a gente de falta de educação e subdesenvolvimento. Isso aqui influencia também, gravemente, influencia de uma forma importante e, principalmente, como eu disse antes, prevenível. Então, é assunto para toda, é assunto para conversar na família. É assunto para conversar na família, saindo um pouco da história de futebol só, futebol, novela, não sei o que, saúde e segurança também tem que entrar, porque é importantíssimo, faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo que trabalha, em geral, trabalha 40 horas ou mais por semana. É assunto para tratar principalmente nas salas de aulas. E aqui tem dois aspectos. Primeiro, falei de novo, eu aqui falando de educação. E agora especificamente em relação à segurança e saúde. O empresário de amanhã, o empregador de amanhã, está sentado no banco de escola hoje. Dificilmente não está, né? Porque empregador, etc e tal, dificilmente ele vai ser uma pessoa totalmente sem estudo. Então ele está sentado lá no banco da escola lá. Está lá com seus 10, 12 ou até menos anos de idade. Quando é que ele vai ouvir falar de saúde e segurança a primeira vez? Depois que ele abrir empresa e o primeiro empregado dele se acidentar, ou quando ele abrir empresa e receber algum tipo de orientação e descobrir que ele precisa fazer algumas coisas em relação aos seus trabalhadores. Não dá. A mesma coisa o trabalhador. O trabalhador acaba ouvindo falar sobre segurança e saúde lá no seu curso técnico, ou na faculdade, ou depois que ele entra no trabalho, nos estagiários, diálogos diários de segurança. Muitas vezes é tarde demais para incutir na cabeça da pessoa uma cultura. Agora, quando você vai lá desde criança e já vai tratando dessas questões, né, e já vai, o empregador já vira empregador sabendo que ele tem responsabilidade por salvaguardar a saúde e a segurança dos seus trabalhadores, dos seus empregados, é uma outra coisa. Quando o próprio empregado também já cresceu ouvindo trabalhar sobre medidas de proteção coletiva, hierarquia das medidas de proteção, organização do trabalho, meio ambiente de trabalho saudável, é outra coisa também. E a própria questão do tema específico já para os treinamentos dos futuros profissionais. Né? Estou falando do empregador, estou falando dos gerentes, então todas as graduações tinham que ter uma disciplina em relação a isso. A gente sempre fala assim, ó, primeiro e segundo grau, eu ainda falo primeiro e segundo grau, viu, pessoal? Ensino fundamental e médio, tema transversal. No ensino médio, se já for profissionalizante, ainda a gente até pensa que deveria ter uma disciplina mesmo. Não tem matemática, português, geografia, saúde, segurança do trabalho. É disciplina das graduações. Todo curso de graduação devia ter uma disciplina e alguns deles deviam ser disciplina obrigatória com o professor daqueles que reprova mesmo. Não é aquela para constar, não. O cara tem que saber para poder passar. Então, isso é extremamente importante, já está nos protótipos da Política Nacional de Saúde e Segurança há muitos anos. E agora, na política, esse tema entrou também. E é para conversar nas rodas de amigos. Ou seja, a gente precisa aprender a parar de negar esse problema. A gente precisa olhar e ver. Todos nós, independentemente de nós sermos prevencionistas ou não. Então, praticamente todas as plateias que eu tenho oportunidade de falar, sempre falam, todos nós temos alguém que trabalha em outros tipos de ramos de atividades, que não é servidor público ou que é servidor público. É assunto para a gente disseminar. Todos nós temos que ser agentes de prevenção, todos nós temos que aprender a olhar e ver o problema, e conhecer esses números e ver que é o seguinte. Por exemplo, no Congresso Mundial, e eu estou encerrando agora, no Congresso Mundial vai ter infelizmente eu não vou, mas eu olhei a programação, vai ter um painel da Associação Internacional de Seguro Social. O painel é só visão zero. E o que é visão zero? Não quer dizer que vai acabar totalmente com os acidentes, mas eles falam assim, a gente tem que ter sim a visão zero de acabar, de zerar acidentes fatais no trabalho e no trânsito e os gravíssimos. Então, esses que incapacitam totalmente. E isso, todo mundo que trabalha na área acredita piamente que é possível.
É possível. É impossível zerar tudo de tudo, mas a gente zerar, principalmente aqueles acidentes em que a gente percebe que a prevenção é conhecida, já a quantidade de acidentes com morte ou incapacidade permanente cairia lá para baixo, do adoecimento também, lá para baixo, porque a gente analisa acidentes de trabalho. E, claro, tem acidentes que são tão complexos que você fala assim, caramba, eu só sei como prevenir agora, porque eu estou olhando retrospectivamente e ver, se não tivesse acontecido aquilo outro, dá para ter, agora, e aí você evita outro igual aquele, mas são às vezes difíceis de evitar. Mas a maioria, você chega e 5 minutos depois você já sabe por que aconteceu e como poderia ter sido evitado. A maioria dos que a gente investiga são tão banais, e eu vou dar um exemplo para encerrar, que às vezes você olha, no primeiro impulso é rir, porque é uma coisa tão ridícula, e no segundo impulso é chorar, porque você passa, putz, cara, uma pessoa perdeu a vida por causa disso. Trabalhador no teto, usando cinto de segurança, com linha da vida. O teto rompeu, o trabalhador se espatifou no chão, 4,5 metros de altura. Por quê? A linha da vida dele tinha 6 metros. Ou seja, em vez de ser usado para contenção de queda, era para ele ficar pendurado, só que erraram a metragem. Ele estava supostamente sendo protegido. Quanto à outra, por falta de treinamento básico. Sujeito com amputação de braço, morreu, como diziam meus amigos, desculpa a expressão, sangrando como um porco, porque não tinha uma pessoa na empresa que sabia que, botando o dedo e pressionando a artéria, ele perdeu o braço, mas ele não tinha perdido a vida. E o treinamento de primeiros socorros é obrigatório em todos os ambientes de trabalho. Então, com isso eu encerro e convido vocês todos a não só disseminar essa ideia de sermos todos agentes de prevenção, mas também serem todos nós aqui agentes de prevenção, mas também convencer as pessoas que rodeiam vocês, batalhar por essa ideia da educação em segurança e saúde e mostrando que o que a gente tem hoje é a perpetuação do subdesenvolvimento. Boa parte desses déficits que a gente vê aí são tudo na ordem de milhões que poderiam ser superados pela mera prevenção, pela mera possibilidade de evitar coisas que a gente tem certeza que são evitáveis. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de parabenizar o colega Jefferson pela brilhante exposição, muito técnica, ao mesmo tempo muito objetiva, muito didática, de fato para reforçar aquela impressão inicial de que a questão infortunística nacional é uma verdade inconveniente e a gente necessita mudar a nossa postura e mais, mudar a nossa cultura de como ver, olhar e agir em relação a essa matéria. Fiquei muito feliz na sua abordagem em relação à educação, a necessidade de investimento em educação. E sempre quando eu falo nessa temática de saúde e segurança, eu compartilho o exemplo de alguns países mais desenvolvidos nessa área, por exemplo, a Austrália, onde tem noções gerais de prevenção de acidentes desde a pré-escola. A criança aprende que não pode botar o dedinho na tomada para não tomar choque. Ela aprende que antes de atravessar a rua, ela necessita olhar para os lados. Ao fazer algum tipo de trabalho de manutenção em casa, é necessário colocar uma luva, utilizar algum equipamento. Então, desde a pré-escola, eles já vêm incutida essa cultura preventiva. E, infelizmente, no Brasil, a gente acaba primeiro permitindo a ocorrência do problema para depois tentar resolver, ao invés de efetivamente preveni-lo. Então, acho que a mudança cultural pressupõe um investimento na educação. Acho que é o ponto mais principal. E agora eu passo a palavra para o representante da Secretaria da Previdência, o senhor Benedito Alberto Brunca, com quem tive o privilégio de trabalhar por ocasião da minha passagem na Procuradoria Especializada do INSS. Costumo dizer que é uma das pessoas, não só na esplanada, mas eu acho que no Brasil inteiro, que mais entende de previdência e certamente vai poder contribuir bastante para essa análise que nós estamos fazendo acerca das repercussões dos acidentes, não apenas em políticas de trabalho, mas também na área previdenciária. Por favor, Brunca. Hoje está pesado o dia, né? É porque pesado sobre 2 aspectos. Lidar com essa temática é muito complexo, é muito desafiador, né? Porque a realidade ela é dramática, né? Seja em relação à questão das ocorrências, e pegando um pouco do gancho daquilo que foi dito em relação à abertura, e até nas provocações que o Jefferson e você também mencionaram,
A Previdência está no fim da linha desse processo. Ela está do ponto de vista de buscar amparar a situação consolidada, ocorrida. E, na verdade, a sociedade, né, foi muito oportuna a abordagem que o Jefferson fez a respeito da questão da situação de risco, porque a sociedade ela menospreza essa questão do risco que está inerente em relação a todas as relações cotidianas que a gente vive. Semana passada, retrasada, eu estava vendo uma reportagem com relação à questão dos acidentes envolvendo crianças, acidentes domésticos envolvendo crianças, e é brutal os efeitos que esses acidentes têm, né, nessas crianças. E essas mesmas crianças que estão submetidas a esse processo de risco são os trabalhadores do amanhã que estarão submetidos aos processos de risco que estão todos os trabalhadores subjugados ou condicionados ou expostos, vamos dizer assim. Então, esse é um desafio importante, né? Eu só agradeço, né, o elogio em relação ao aspecto do conhecimento, né? Mas isso o presidente também mencionou, o Gadelha, mas são um pouco de estrada, né? Hoje aliás, essa semana eu estou fazendo 34 anos de Previdência, do INSS em particular, e agora 4 anos na Secretaria de Previdência, e a gente acompanha, e ao longo da minha vida toda profissional, eu tive situações de reconhecimento de direito, conceder benefícios a famílias, né? Nem ao segurado não podia mais, porque ele tinha perdido a vida. E essa questão do que o Jefferson está chamando a atenção, da questão da educação prévia e de um conceito extraordinário de educação para a vida e não para o trabalho em si, é porque grande parte dos dados que estão submetidos a acidentes, né, de um modo geral, porque os acidentes não estão presentes na sociedade somente nas relações de trabalho. E é isso que a gente também tem que ganhar essa dimensão, porque elas estão presentes, né, no nível de uma visão mais ampla, né, e que também é muito adequada à sua referência em relação ao conceito de que na educação você tem que embutir isso nas fases muito elementares da parte educacional, que é o exemplo que você trouxe da Austrália. Dito isso, né, e até em função do tempo, para propiciar que a gente tenha a oportunidade de algum debate, dizer que estou trazendo aqui alguns dados que não são novidades, né, eles só estão sistematizados aqui para que nós possamos abordar e compartilhar com todos os que estão aqui presentes no auditório, os que estão nos ouvindo através, né, da transmissão que está sendo feita simultaneamente. Dizer que é uma oportunidade muito importante, a gente está sempre aprofundando o compartilhamento de ações e de articulação entre os órgãos, né? Porque sozinhos nós seremos vencidos muito mais facilmente. Juntos nós estaremos representando algo que se coordena e que tem condições de representar uma ação estatal, que é o que a sociedade espera efetivamente dos governos, né? Para poder fazer frente a essa epidemia, né, no que tange essa questão. Só vou dar uma notícia grave e triste em função da sua observação, Fernando, é que o que está consolidado e o da despesa previdenciária consolidada, nós não revertemos mais. O que está já consolidado com morte é assumido e não tem cessação. O que está com invalidez está assumido e não tem cessação. A nossa única capacidade é a de frear o crescimento desses elementos. Então, todos os valores ou menções feitas, foi feita uma referência, 200 bilhões de despesa previdenciária, não é esse o número, a gente vai trazer aqui, 200 bilhões é o conjunto, como Jefferson reforçou, da despesa global do Estado nas várias situações que ocorrem dentro desse contexto. Então, eu vou tentando objetivar, na relação que temos em relação à proteção da saúde do trabalhador, o foco sempre tem que ser a pessoa, né? As consequências econômicas, elas são para a sociedade, elas são para os sistemas, seja de financiamento direto, ou seja, dos custos, né? Que já foram muito bem expostos aqui pelo Jefferson nessa parte.
E o seguro contra acidente de trabalho, ele tem, né, uma responsabilidade do empregador, ele é público, e ele vai procurar reparar, e verdadeiramente ele só repara economicamente, só. Ele não repara sendo capaz de poder restabelecer a condição anterior, né, seja de quem faleceu, ou seja de uma perda de membro, enfim, por mais que você propicie ou coloque uma prótese, ele não vai conseguir, às vezes, voltar à condição anterior a que ele tinha do ponto de vista da situação de trabalho. E ninguém saiu da sua casa hoje, aqui, dizendo, olha, hoje é o dia que eu vou sofrer acidente de trabalho. Ninguém deseja isso, né? E ninguém almeja, mas às vezes o menosprezo com algumas situações de prevenção induzem a essa exposição em termos do risco. E o risco, né, que é importante do ponto de vista do seguro de acidente de trabalho, para destacar, são duas dimensões. Nós temos o pagamento de benefícios de natureza acidentária, que está aqui, né, do lado esquerdo, que nós temos as incapacidades total e temporária, que é o auxílio-doença, que é a espécie, né, que nós chamamos B91. Nós temos a incapacidade total e permanente, que é representada pela invalidez. Nós temos a morte, que é representada pela pensão, destinada aos dependentes. Temos a incapacidade parcial e permanente, que é em relação ao auxílio-acidente, quando há uma lesão consolidada e, né, que vai repercutir, mas que não impede o exercício do trabalho dessas pessoas do ponto de vista do exercício da sua atividade. E também temos, do ponto de vista do seguro, ele é destinado ao pagamento das aposentadorias especiais, que é a exposição a agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes, e que, na verdade, representa uma responsabilidade para a sociedade. E esse aqui é o dos piores capítulos que a gente tem. Se é grave a situação do ponto de vista apontado pelo Jefferson e mencionado pelo Fernando a respeito dos impactos que isso traz do ponto de vista do financiamento ou dos custos, né, econômicos em relação a isso, e fazendo uma análise sobre o aspecto chamado a atenção a respeito das doenças, que elas são subnotificadas, enfim, elas são subnotificadas e, paradoxalmente, a gente tem exame admissional e temos exames demissionais que deveriam identificar e montar um histórico da vida laboral desse trabalhador e das repercussões que foram sendo agravadas em relação à sua saúde. Tem legislação, tem exames que são realizados, mas, às vezes, penso que a própria rotatividade que ocorre dentro do mundo do trabalho vai sendo menosprezados os efeitos cumulativos em relação a determinadas exposições que se tem, e aqui muito propício, no caso do ambiente que estamos dentro da escola, dizer que 80% das decisões quanto a reconhecimento de direitos, no caso da aposentadoria especial, que é só um detalhe do mundo que nós estamos aqui hoje debatendo, só são tomadas decisões por decisão judicial, 80%. É o pior índice que temos dentro desse capítulo do nível de reconhecimento de direitos, né, que, em regra, administrativamente, a gente reconhece 94%, 95% dos casos administrativamente, são saneados administrativamente, não precisa do cidadão recorrer ao nível judicial, né, e há aqui uma dupla conduta. A conduta das empresas de que não recolhem as contribuições decorrentes dos alíquotas adicionais de 6%, 9% ou 12%, porque as alíquotas prescrevem em 5 anos e o trabalhador só vai pedir essa aposentadoria daqui a 20 ou 25 anos. E aí esse contraponto do tempo em que ocorre a prescrição, do tempo que vai exercer o direito, ele empurra isso para a justiça e, portanto, ele não assume o ônus daquilo que ele tem de compreender ou de financiar o sistema previdenciário como um todo. Então, esses são agravantes. Mas vale a pena, quem sabe, até um outro debate mais focado nesse ponto em particular. Voltando à questão do seguro de acidente, o Brasil ele inovou, né, do ponto de vista da relação do seguro. Ele tem essa limitação das 3 faixas de valor. Em outros países essa faixa é muito maior, a gente tem estudado isso para poder tentar ser mais compatível a exposição ao risco com aquilo que deve ser o objeto do seguro, que nós fixamos em 1%, 2% ou 3%,
E também temos a questão do que foi inovado a partir de 2009, do fator acidentário de prevenção, o FAP, que é uma maneira de que busque uma motivação econômica nas empresas para que ela possa ter uma conduta preventiva, estimulando, quando ela tem essa conduta preventiva e que o resultado dela, levando em consideração frequência, gravidade, custo previdenciário, ela tem uma atenuação do seguro, né? Que no caso de 1% ele pode ser até 0,5%, ou pode ser agravado em 2%. No caso das alíquotas de 2%, ela pode chegar a 1% se ela tiver uma boa conduta preventiva e pode ter uma apenação, um agravamento até 4%. E no caso de 3%, ele pode chegar a metade, 50% de desconto, e pode também chegar a 6% se a conduta não for adequada dentro daquilo que se estabelece no princípio aí da legislação. A maioria do pessoal está do lado de cá, acho que eu vou ter que ficar mais lateralizada. E a questão do empregador doméstico, que é novidade, né? A última reforma na emenda 72, fixou em 0,8 a questão da alíquota do seguro para essas situações. Aqui também há seguro contra acidente, incidente sobre receita bruta, no caso de agroindústria, pessoa rural física, segurado especial, consórcio simplificado de produtores rurais, incidente 0,1% do faturamento, receita bruta. E há situações onde a sociedade desportiva, que mantém equipe de futebol, ou mesmo empresas optantes pelo Simples, que tem sido bastante reforçada desde a Lei Complementar 123 e a 144, enfim, outras que estão sendo atualizadas, que não define uma alíquota específica para o acidente. Esse é um problema grave que nós temos, porque nenhum ônus adicional ou uma contribuição específica não está sendo dado e tem sido ampliado as abrangências, né, do Simples, por exemplo, tanto do microempreendedor individual ou mesmo das empresas de Simples, a valores cada vez mais significativos, e isso tem dificultado todo esse processo. Então, essa é a parte relativa ao financiamento. Os graus de risco, né, por atividade econômica, elas levam em consideração a análise da CNAE, e aí no foco da subclasse, onde estão ali definidas as situações. E aqui há uma grande incógnita que os empregadores não compreendem, porque alguns dizem, mas como que eu estou pagando uma alíquota de 3% e eu não mexo com produto inflamável, não mexo com nenhum aspecto do ponto de vista do financiamento, né, que por senso comum seria razoável perceber que eu tenha que pagar 3% de alíquota, e muitas vezes falam, mas eu tenho uma loja de colchões, eu tenho uma loja que vende roupas, como que eu tenho uma alíquota maior do que aquela indústria petroquímica que às vezes está em 2% e eu, como uma indústria, né, um comércio, eu estou pagando 3%. Porque o censo previdenciário é outro conceito. É o conceito, né, do risco previdenciário. E, claro, levado em consideração a atividade econômica preponderante da empresa, mas nós avaliamos para a questão dessa ocorrência, né, acidentárias, da frequência, ou seja, a quantidade de benefícios que ocorreram naquela atividade econômica, na empresa, no estabelecimento, a duração, ou seja, a gravidade. Então, você pode ter um caso só, mas ele dura 10 anos. Você pode ter 10 casos, mas cada um dura 10 dias de afastamento cada um. São completamente diferentes. E, por fim, a questão do custo, que isso implica exatamente na relação da duração. Essa questão da educação, né, do conhecimento, da percepção dessa questão do risco previdenciário tem sido um dos maiores desafios na própria defesa do fator acidentário de prevenção, que tem evoluído nos últimos tempos. As últimas modificações, elas são de deliberação do Conselho Nacional de Previdência. O Fernando tem participado com frequência desses debates no âmbito lá do Conselho, tem exposto as ações da PGF em relação às ações regressivas, e é esse Conselho, formado por representantes de trabalhadores, empregadores, né, aposentados e do governo, né, que é minoria neste Conselho, é que define todas essas medidas no sentido desta definição. E antes o conceito era aplicado em relação a empresas.
noção de empresa. Banco do Brasil, por exemplo, né? Então, é um conceito só de um fator para todo o Banco do Brasil. Desde o julgamento, né, da súmula 351 e dos atos que decorreram tanto da Receita Federal do Brasil quanto do próprio Conselho Nacional de Previdência, a noção agora é estabelecimento. Então, eu quero saber a apuração em cada agência, em cada unidade do Banco do Brasil, e não na visão única do Banco do Brasil, o que espera-se que tenha um comportamento de análise de risco e de avaliação do meio ambiente do trabalho muito próximo daquela realidade. Porque a perversidade do ponto de vista da análise, ela leva em consideração, bom, se a empresa na média está boa, não importa que eu tenha 10 locais, eu tenho 6.000 locais, aspas, bons, eu posso ter 10 locais lá péssimos que estão matando gente todo dia, mas na média está tudo bem. Na média eu alcanço os resultados efetivos e, portanto, não tenho preocupação. Quando muda por estabelecimento, você tem perdas, claro, você tem impactos, mas você consegue também exigir que seja um olhar em cada uma das unidades e cada um dos meio ambientes de trabalho efetivamente para poder apurar. Aqui, dados em relação à questão que é colocada sobre estatísticas, são dados do anuário que são publicados, tanto do anuário estatístico da Previdência Social e como do anuário de acidentes do trabalho, estatístico de acidentes de trabalho, e aí ele tem uma defasagem em relação à sua publicação, mas independente desse anuário, que ele tem todo um ciclo de geração e, portanto, de 2016 ainda não está consolidado, eu queria chamar a atenção que há dados não tão completos do ponto de vista dessa dinâmica de informação que estão disponíveis mensalmente, né? Então, nós temos um anuário estatístico que tem essa fase de elaboração e nós temos o boletim estatístico, que é esse, me passe aqui, Fernando, que é esse que está no site, todos os meses ele entra. Esse aqui já é o do mês de junho de 2017. E aqui eu tenho estatística que tem desde a parte relativa à concessão quanto à emissão, detalhado por espécies, benefícios, né, estados, unidade da federação. E dentro desse espírito que norteou a própria provocação da discussão no dia de hoje aqui na escola, nós também temos feito parcerias, né, com o Ministério do Trabalho, por óbvio, né, porque nós temos que compartilhar as informações, porque sem as informações das ocorrências de acidente, nós não vamos ter uma ação, às vezes, mais coordenada do próprio Ministério do Trabalho, quer dizer, não dá para ir para a fiscalização sem referências. Nós também temos partido da premissa, daquilo que foi citado pelo procurador Fleury, né, em relação ao observatório, nós fazemos parte do acordo de cooperação técnica que embutiu a possibilidade da troca de informações que viabiliza a construção do observatório. E é a mesma parceria que embutiu a Procuradoria Federal Especializada do INSS, portanto a PGF, no acesso a esse conjunto de informações, porque são ações integradas que vão efetivamente dar a perspectiva do conhecimento dos fatos. A partir do conhecimento dos fatos, você ter uma ação mais articulada e estruturada dentro dessa perspectiva. Mas aqui, nessa linha vermelha, nós temos a linha de tendência de acidentes totais, e tem tido uma queda aqui em relação ao ano de 2015. Parte pode ser explicado pela greve, mas não necessariamente em todas as suas dimensões, nas ocorrências. A linha azul é o acidente típico com CAT informada pela empresa. Vocês vejam que a queda não foi tão significativa quanto a linha azul, que ocorreu uma tendência de queda, né? Que os números eles representam aqui 426 mil, mais ou menos constantes, e no último período ele teve uma queda para 383 mil. Na linha verde, nós temos os acidentes sem comunicação de acidente do trabalho. Aqui em relação à linha dos acidentes de trabalho, Jefferson fez uma pergunta. Antes do nexo técnico epidemiológico das listas A, B e C, nós tínhamos aí um enquadramento em acidentes de trabalho da ordem de 95% são benefícios previdenciários, portanto não acidentários, e 5% eram acidentários. Depois do nexo técnico epidemiológico e das avaliações das listas, nós mudamos esse patamar
de 5%, pulou para, no primeiro ano, 16%, 17%. Então, foi o nível de enquadramento que decorreu do decreto 6.042 do ano lá de 2007, abril de 2007. Então, é uma etapa que ajuda a suplantar a falta da notificação que deveria ocorrer por parte das empresas de maneira efetiva, mas que tem um outro olhar do ponto de vista da análise. Porque se tivéssemos um médico numa agência que fosse o único responsável pela análise de todos os trabalhadores de uma determinada empresa, ele poderia chegar à conclusão e à percepção de que, olha, opa, tem alguma coisa errada com essa empresa que está fazendo com que ocorram adoecimentos com a mesma faixa de CID, com uma frequência e não estão sendo caracterizados como acidentes. E aí, na verdade, o que o sistema faz, através das atualizações e dos batimentos que são feitos, é apontar para o perito para dizer: há indícios de enquadramento no nexo ou nas listas, enfim, para que ele tenha a atenção redobrada no momento da análise pericial, para que ele defina se é de fato um acidente de trabalho ou não, porque isso tem outras repercussões na relação trabalhista, desde a questão da estabilidade, né, desde a questão da estabilidade de um ano, como na questão da obrigação do pagamento dos 8% do FGTS durante o período em que ele estiver de fato afastado. E a última linha aqui, que é a linha que todo mundo está chamando a atenção, essa linha um pouco mais escura, aliás, desculpe, eu pulei a amarela. A amarela é acidente de trajeto, é a única linha que tem uma tendência de crescimento, e não menos óbvio, né, que é a questão do acidente, os meios de transporte, e aqui acidentes com veículos e, sobretudo, motos, tem tido um agravamento muito sério, e tem um estudo que foi feito conosco com a Universidade da Bahia, né, que está disponível na nossa página, né, depois podemos mandar aqui para a escola e a escola compartilhar, que foi feito um estudo desse impacto em relação aos acidentes de trânsito, né, que são os chamados acidentes de trajeto. Fora a questão do típico, quem é motorista de ônibus e sofre acidente é típico, né? Quem está fazendo entregas, enfim, é típico. Mas mesmo assim tem esse fator. E o último, na verdade, é a doença do trabalho, CONCAT. E ele tem uma tendência também de queda, 16 mil numa constante, e isso é baixo, exatamente por aquela fala minha inicial de que muitas empresas abdicam de comunicar esse tipo de observação, ainda que nos periódicos ela devesse constatar esse tipo de situação. Se ela constatasse, esse número com certeza teria uma dimensão de maior valorização. Aqui são só conceitos do ponto de vista, quem depois tiver um pouco mais de um olhar mais detalhado, quiser compreender o que está incluso em cada um dos componentes, é importante ler essa descrição, não é o caso aqui agora. Aqui, sim, é diferente, são as concessões de benefícios por acidente do trabalho ao longo dos últimos anos, 2011 e 2015, e há, sim, essa queda em relação ao ano 15, objetivamente em função da greve que ocorreu dos peritos, porque aqui diminuiu o atendimento, diminuiu a realização de perícia, se acumulou isso no tempo, transferiu para 2016, e também os nexos técnicos epidemiológicos também não foram reconhecidos porque não houve perícia. E aí, pela simples não realização da perícia, aquela relação que antes era 95,5% acabou sendo afetada. E aqui a questão da concessão dos benefícios por acidente, em termos de despesas anuais. Nós estamos falando em 11 bilhões colocados dentro desse contexto. Nós estamos saindo de 8 bi e estamos indo a 11 bilhões no ano de 2015, e esse é um número que não para de crescer, porque a despesa previdenciária ela vamos dizer assim, alcançada, conquistada. O Fernando estava me lembrando, quando estávamos trabalhando lá, nós tínhamos 25, 26 milhões de benefícios. Quando eu entrei na Previdência, eram 10 milhões. Quando eu trabalhei na diretoria, comecei o trabalho, eram 20. Quando eu saí, já eram mais de 30 milhões de benefícios administrados pelo INSS, hoje está em 34,062. São 700 mil requerimentos de benefícios novos mês.
60% disso decorre de benefícios por incapacidade, previdenciário e acidentário. E são 5 milhões de benefícios novos concedidos ano. Só não agrupa isso permanentemente, porque os benefícios de caráter temporário, salário maternidade, auxílio-doença, enfim, têm durações variáveis que ele entra e sai dentro do sistema de acordo com a necessidade e a definição temporal que a lei estabelece para esses benefícios. Mas, em regra, a cada ano, né, se incorpora 1 milhão de benefícios a mais na contabilidade que se tem. Então, se estamos com 34 milhões esse ano, agora, em agosto, no ano que vem já teremos 35 milhões e essa é a progressão que está ocorrendo. E ele tem duas características. Ele tem esse incremento natural. Quando eu falo de 34 milhões, estou falando de benefícios administrados pelo INSS. Não estou falando de benefícios previdenciários do RGPS, que somam aí 29 milhões de benefícios. E o INSS também administra cerca de 4,5 milhões de benefícios do BPC, que é a Lei de Assistência Social, pessoa idosa, pessoa com deficiência, e também benefícios de indenização da União, né, caráter indenizatório de legislação especial, como seringueiros, vítimas da hemodiálise, de Caruaru, do Césio 137 de Goiânia, da talidomida e outras situações que são estabelecidas legislações para efeito de amparo. Mas no global tem essa dimensão e esse desafio. Aqui nós temos a questão da concessão da aposentadoria especial. Vocês vejam, 7, 9, 14, 15, 17, o último dado aqui que eu já compilei, já está totalizando em torno de 23 mil. E desses 23 mil, 80% judiciais, que é uma coisa que está fugindo ao controle do ponto de vista do nível da relação, porque aqui, muito mais do que em qualquer outro viés, tem uma transferência para a sociedade dos ambientes inadequados de exposição do trabalhador a ambientes nocivos na sua realização do trabalho. E aqui, em despesa, nós estamos falando aí de 10 milhões, né, de reais ano, aliás, 10 bilhões de reais ano, a despesa total desses benefícios acumuladamente. E aqui, o último é da chamada aposentadoria por tempo de contribuição, porque a pessoa às vezes não passa a vida inteira trabalhando na mesma atividade exposta a agentes nocivos. Ela às vezes trabalha 5 anos numa atividade sujeita a agentes nocivos e o resto do tempo ela trabalha em outras atividades não enquadradas nessa situação. E aí, ao fim de 30 ou 35 anos de atividade, ela também incorpora parte desse período com conversão de tempo, e é isso que esse indicador aponta, que é o número de casos de aposentadoria que tenham algum tipo de conversão de tempo especial, né? Então, aí tem tido uma queda, 60 mil e atualmente 46 mil é o número que foi registrado em 2015. E aí, claro, aqui é somente a participação nessa fração da aposentadoria por tempo de contribuição. Não é o gasto que nós realizamos como um todo. Nós estamos falando aí em 2 bilhões 480 no ano de 2015, e isso, né, o orçamento da União para o ano de 2017 foi 559 bilhões de reais, para tudo. Para o ano de 2018, 599 bilhões e meio de reais para poder cumprir as obrigações e assumir, sobretudo, as responsabilidades dentro dessa perspectiva. Então, assim, eu procurei trazer dados um pouco mais objetivos e a intenção era mais provocar os temas para o debate, que eu acho que é o que pode enriquecer, de fato, um tipo de atividade como essa que nós estamos realizando hoje. Muito obrigado. Queria agradecer e parabenizar o Brunca pela sua exposição, que nos trouxe dados estatísticos muito relevantes para que a gente tenha a exata noção desse cenário e mostra efetivamente, inclusive o objeto do nosso painel, analisar as consequências econômicas e sociais. A gente verificou aqui o impacto previdenciário e quem custeia a Seguridade Social? A sociedade. Então, nós temos uma consequência social muito grande e eu também sempre costumo dizer que a finalidade da Previdência é o quê? Cobrir risco social.
mas nós temos que diferenciar risco social de ilícito social. A partir do momento, por exemplo, que uma empresa descumpre as normas de saúde e segurança e de forma deliberada promove e incentiva a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, e isso acarreta sendo suportado pela Previdência, ela tem o dever de arcar com isso porque não está coberto por este seguro. Nós não estamos aqui falando em risco, nós estamos falando no ilícito e até, de forma contraditória, às vezes eu costumo dizer que o Brasil é um país que tem pouco acidente de trabalho. Nós temos muito homicídio no trabalho, muita lesão corporal no trabalho. Acidente, tipicamente, são poucos os que acontecem. Então, é esse cenário que nós temos que, de fato, mudar. Eu vou abrir a palavra agora para se alguém tiver algum questionamento, alguma contribuição aqui para os painelistas, quiser compartilhar, por favor, fiquem à vontade. Só levantar a mão que o pessoal da escola vai até você. Primeiro, agradecer a exposição, que foi bastante esclarecedora, e perguntar ao Dr. Brunca, essa avaliação para o NETEP das listas das estatísticas, elas são feitas com periodicidade? Há uma perspectiva de reavaliação das listas, dos dados estatísticos para aquela link, né, para estabelecimento do nexo técnico epidemiológico? Há uma periodicidade para isso? Há uma lista que ela foi publicada originalmente e ela está estática e nós estamos trabalhando agora na sua atualização. Nós queremos fazer com que a lista do nexo técnico, enfim, a lista dos anexos, ela tenha a mesma periodicidade do fator acidentário de prevenção que nós publicamos anualmente. Então, agora, até o dia 30 de setembro, o fator acidentário é publicado o resultado de todas as empresas do país e aí abre-se no mês de outubro, né, o período de, aliás, 30 dias depois, dá o tempo delas conhecerem o resultado, 30 dias depois abre-se o prazo para recurso contra esses enquadramentos das situações que estão sendo apontadas. Nós estamos buscando trabalhar para essa atualização das listas também, porque é uma reivindicação para que ela represente um perfil mais atualizado do que aquela publicada originalmente em 2007. Bom dia, colegas. Queria agradecer a presença de todos. Tá? Essa iniciativa aqui partiu de nós aqui da escola e com o apoio do Fernando e dos demais participantes. Jefferson, principalmente em cima daquilo que você falou, e a Chiara até agora há pouco lembrava que estar aqui na escola também é um processo de educação, né? Existe algum projeto, existe alguma coisa, né, se o Brunca souber, o Fernando, né, que a gente passou recentemente por ou a gente ainda está passando pela reformulação aí do ensino médio, né? Essa aproximação das autoridades, dos gestores, né, lá nos bancos escolares, para que a gente mude um pouco essa tradição que a gente tem aí de parte a parte, tanto dos empregados como dos empregadores, de se predispor, muitas vezes, a não seguir as normas de segurança e saúde do trabalhador, e de parte dos empregados, de simplesmente achar que aquilo é irrelevante, que mal nenhum pode trazer. Existe algum projeto em articulação com o legislador, com o Poder Legislativo, com as comissões, porque me parece que o momento seria exatamente oportuno, dada a perspectiva de alteração curricular do ensino médio. Obrigado. Então, na verdade, a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, ela incluiu essa preocupação e no Plano Nacional de Saúde e Segurança, que foi elaborado por força dessa política, essa inclusão do tema de segurança e saúde em todos os níveis de educação foi colocado como uma das ações do Plano Nacional. Ocorre que com toda a crise econômica e política, a comissão também sofreu com essa crise. Então, a comissão tripartite de segurança e saúde, que é a que faz a gestão da política e fomenta, né, ela não precisa fazer toda a execução, mas fomenta a execução do Plansat, que é o plano, ela ficou inativa por um tempo e nós estamos trabalhando agora para reativá-la. Mas, nesse aspecto, até o momento que ela começou a perder força e atividade, em todas as reuniões a gente acompanhava a atuação da Fundacentro, que é uma entidade de pesquisa e ensino ligada ao Ministério do Trabalho, que estava fazendo essa articulação
com autoridades da área de educação, e já estava no nível de discutir como seria a introdução do assunto nos temas transversais. Isso aí, o pessoal da pedagogia, o pessoal do MEC, às vezes é um pouco complexo isso aí, de como ser introduzido isso de uma forma competente, né? A Fundação tem muita preocupação de que virem conceitos que são já ultrapassados, ainda são muito frequentes em cursos, por exemplo, curso técnico de segurança e saúde. Se fala muito ainda em ato inseguro e se fala muito em EPI ainda. E acaba tendo muito a questão da culpabilização da vítima nos acidentes e nas doenças do trabalho. Então, a gente corre sempre o risco, quando a gente coloca uma ação de nível nacional, que vai ir para todos os rincões das escolas, de todos os locais, da gente ter essa construção do currículo e do que vai ser disso e da maneira que vai ser abordado. Então, essa é uma das dificuldades que fez com que isso andasse um pouco devagar. Mas já existia esse nível de discussão, de como introduzir isso como tema transversal no ensino fundamental e médio, já pensando no médio um nível de complexidade maior. E um segundo passo previsto é que a gente também faça essa discussão no nível das graduações. Além disso, os próprios cursos de formação, né? A gente fazer um currículo mínimo e algum tipo de controle de qualidade dos cursos técnicos de segurança, engenharia de segurança e medicina do trabalho. A gente ainda sofre muito com baixa qualidade desses cursos. Então, muitas vezes, os próprios profissionais de saúde e segurança não estão devidamente capacitados para oferecer o serviço de qualidade para as empresas ou para os contratantes. Eu corroboro tudo que o Jefferson disse, e só para agravar a situação, né, se a gente perguntar aqui, nós estamos num ambiente de advogados, né, na sua grande maioria, quantos tiveram curso de direito previdenciário? Não, mas além da prática, né, porque a prática ensina e a prática obriga. Mas, assim, os cursos, mesmo os de graduação ou de pós-graduação, não colocam a matéria previdenciária como uma matéria de relevância e é a política pública que é responsável por quase 50% da execução do orçamento nacional. 599 bilhões projetados para o ano que vem. As questões, se a gente for ponderar isso nas ações judiciais que têm que ser enfrentadas cotidianamente, né, pela Advocacia Geral da União em todas as suas vertentes, vocês imaginam o quanto que tem. E muitos, não só os da advocacia, mas custo da decisão política no Congresso de se aprovar um nexo técnico epidemiológico. Fazendo balanço a respeito da importância dele, do efeito que ele causou no âmbito coletivo, esse custo eu acho que ele se justifica até pelo processo de educação e de preparo, porque era uma atividade também nova, nossa, que era restrita à questão do enquadramento quando tinha comunicação de acidente de trabalho. Ponto. E aí o médico passou a ter um outro olhar, uma outra dimensão para poder avaliar a situação daquele trabalhador, de acordo com a atividade econômica, de acordo com as doenças que estão mais frequentes dentro dessa perspectiva. Existe um fluxo, tem atos do INSS que estabelecem a forma, né, do enquadramento. O trabalhador não tem que requerer para que seja enquadrado, isso é automático, ou seja, a partir do requerimento e identificado qual que é a CID, o sistema já aponta ao médico dizendo, avalie se há exatamente nexo em relação à atividade e à situação, porque pode, apesar do CID ser idêntico à lista, ela pode, na situação concreta, não ser a causa que deu origem à questão desse enquadramento. A partir dessa decisão, que é do médico, a empresa é notificada para ela poder, se quiser, apresentar a contestação. Do ponto de vista do valor do benefício, não altera o valor do benefício do segurado. Tem efeitos colaterais, que é a questão da estabilidade e a questão do fundo de garantia em relação ao valor. Agora, o valor do ponto de vista do benefício previdenciário, auxílio-doença, que a gente chama de espécie 31, né? E da espécie 91, que é a acidentária, o valor, o cálculo é exatamente o mesmo, né? Mas há um fluxo, depois eu posso
obter o dado, pegamos o e-mail e aí passamos para poder dizer que, claro, o trabalhador tem também chance de estar fazendo a sua atuação, a sua contrarrazão em relação aos argumentos apresentados pela empresa. E aqui, mais do que o trabalhador individualmente, diz respeito à questão da atuação sindical, né? Porque é nesse momento de conflito que se estabelece na relação com o empregador é que se justifica de maneira mais efetiva a atuação sindical para proteger essa parte da relação que está no âmbito, digamos assim, de conflito ou de discussão a respeito disso, tá bem? Então eu posso depois passar a referência da instrução normativa e ver como que isso está se dando na prática, mas há ambas as possibilidades. Meu colega ali já localizou a instrução normativa. 31/2008? Espera aí que estão gravando, senão os que estão à distância não orientam. Bom dia, eu trabalho com Brunca lá na Secretaria de Previdência, vou ser enxerido aqui um pouquinho, mas a IN 31 de 2008, no artigo 7º, parágrafo 4º, estabelece o fluxo quando há a possibilidade de alteração do motivo acidentário para previdenciário. Nesse caso, é obrigatório que o segurado sempre seja notificado dessa alteração para que ele apresente os elementos que entender pertinentes aí para subsidiar a manutenção da modalidade 31 e da modalidade 91, caso ele entenda que é um acidente de trabalho. Então, esse fluxo é previsto normativamente. Então, teoricamente, tem que ser seguido aí por todas as agências da Previdência Social. E é o perito que vai analisar tanto as razões da empresa quanto eventuais argumentos que sejam apresentados pelo trabalhador com vistas à manutenção do enquadramento que já tinha sido feito anteriormente. Perfeito. E aí uma confusão que é muito comum e que ocorre em alguns casos é quando se aplica o nexo, os outros nexos técnicos, não o epidemiológico, que aí não caberia contestação, caberia o recurso, e aí realmente o segurado não há esse fluxo de notificação do segurado nesse caso. Esse fluxo é previsto para o nexo técnico epidemiológico na IN 31. Não, o fluxo só está expressamente previsto no caso do nexo técnico epidemiológico. Em relação ao sindicato, eu gostaria de fazer uma observação, porque eu pedi uma vez que o juiz emitisse um ofício para que a empresa apresentasse o CAGED com o número de trabalhadores da planta de Betim. Eram 20 mil trabalhadores nessa empresa. Desses 20 mil trabalhadores, o sindicato foi oficiado e apresentou um número de apenas 28 trabalhadores filiados ao sindicato. De 20 mil trabalhadores, 28 são filiados. Então, o sindicato não tem representatividade. É um sindicato. Como que ele vai fazer frente na defesa do direito desse trabalhador, né? Além de não ser citado, de não ter força. Então, assim, seria uma questão a ser pensada. E também porque essas grandes corporações, elas costumam ter um convênio, um plano de saúde próprio. Esse trabalhador ele vai adoecendo ao longo do tempo, tá ali 10, 15, 20 anos fazendo movimento repetitivo, exposto a posições antiergonômicas, diversos riscos no meio ambiente de trabalho. Ele vai sempre consultando, primeiro, o médico do trabalho que fica no ambulatório da empresa, que encaminha depois para o especialista, que geralmente é do plano de saúde da fundação da empresa. Então, foi até discutido no mestrado da PUC Minas, tinha um médico lá fazendo mestrado em Direito do Trabalho, e ele fez uma denúncia da máfia dos médicos, que muitas vezes, ao elaborar o laudo, ele colocava um CID diferenciado justamente para não caracterizar. Porque na hora que vai chegar no período do INSS, ele vê que o histórico daquele trabalhador tem CIDs que não estão relacionados à doença do trabalho, mas que caracterizam mais uma doença degenerativa. Então, fica tudo muito maquiado, né? Então, são dados que ficam mais escusos e que não chegam ao INSS. E a questão do valor do benefício, acho que nem é a principal. A questão é quantitativa, saber exatamente o número de doenças ocupacionais que existem naquela empresa em virtude de uma determinada atividade. Bem, Bruna, o ser humano ele tem uma criatividade absurda, né? Para o bem, mas às vezes tem mais criatividade para o mal. O brasileiro mais ainda, né? Então,
O melhor fiscal da situação individual é o próprio segurado. Nós não baseamos a perícia médica estritamente em documentação mandada pelo médico da empresa. E não é vinculante, porque se fosse vinculante eu não precisaria nem da perícia. Eu simplesmente acolhia os laudos encaminhados e aí atribuía aquela condição. Existe incapacidade ou não existe incapacidade. Então, por natureza, a atividade médico-pericial é a atividade mais conflituosa que tem. Eu sempre disse, nesse tempo de atividade que eu exerço, ninguém vai ao INSS para procurar o seu indeferimento. Nunca eu vi ninguém falar assim, eu espero vir aqui hoje receber meu indeferimento. Eu requeri, mas eu só quero o indeferimento, não quero o direito. É o contrário, todo mundo tem a expectativa da proteção, do direito, enfim, como premissa. E o trabalhador, se ele tem que ter um grau de consciência também, porque se ele achar que esse médico da empresa não está sendo suficientemente correto do ponto de vista do enquadramento, ele tem que procurar outras instâncias, seja do seu sindicato, eu estou falando sindicato porque é uma premissa de representação vigente na nossa Constituição. Um outro aspecto diz respeito à questão dos CERESTs, os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador. Então, é uma ação pública e que também estrutura e que ajuda a fazer esse estudo e o diagnóstico, sobretudo, das doenças. Porque se nós formos trabalhar estritamente com ele, achando que sozinho ele vai conseguir, sem consultar especialistas médicos que sejam da sua confiança também para o tratamento da condição que ele apresenta, vai ser difícil fazer qualquer nível de enfrentamento adequado com relação à empresa. Então, ainda que ele seja o polo hipossuficiente dessa relação, também nós temos que trabalhar no nível de conscientização para ele também não ser submisso a ponto de acolher qualquer tipo de situação que seja imposta a ele. Pois não. Eu falo isso, a gente já fica para uma empresa maior, como você falou, a preocupação de que ele vai lá no médico credenciado do plano de saúde, pode ser que tenha máfia, não sei. Mas em cidades maiores você tem os CERESTs, Então, essa segunda opinião que o Dr. Brunca citou aqui, que muitas vezes é necessária mesmo, pode ser buscada muitas vezes na saúde pública por meio dos centros de referência de saúde do trabalhador. Ele tem o diagnóstico de uma doença, ele está em dúvida se aquilo é do trabalho ou não, ele não confia se ele não confia no médico da empresa. Exatamente, se ele tem qualquer tipo de dúvida, quer uma segunda opinião, o CEREST faz esse tipo de avaliação também do nexo ocupacional da doença. E em Minas Gerais tem os CERESTs com bastante pessoas capacitadas para isso. Além disso, a Universidade Federal de Minas Gerais tem lá o pessoal da Ávila, que também faz essa avaliação com muito critério, os próprios treinamentos dos residentes passam por esse tipo de avaliação. Então, são dois caminhos que podem ser orientados aos trabalhadores. Se o pessoal não tendo mais perguntas, eu vou franquear só a palavra aos panelistas para fazer suas considerações finais. Por favor, Jefferson. Eu gostaria principalmente de agradecer o convite, é sempre importante a gente ter essa oportunidade, reforçar essa palavra de reconhecimento, dar parabéns aí pela iniciativa. A gente precisa fomentar cada vez mais essa discussão na sociedade. O Ministério do Trabalho tem procurado também trabalhar na conscientização, além da fiscalização. E eu queria só fazer um comentário a respeito de uma interface que há com esse prejuízo que a gente tem em relação à aposentadoria especial, que acaba tendo uma certa similaridade, embora seja igual, com a questão da insalubridade, a despeito de questão de pagamentos adicionais, mas a exposição de fato nociva, ou seja, a exposição a agentes nocivos de fato com prejuízo à saúde, que concede o direito da aposentadoria especial ou até de um pagamento de insalubridade, deveria ser a situação da exceção, da exceção, da exceção. Hoje, no estado da arte, existem metodologias e possibilidades de se proteger ou de controlar o ambiente, controlar os riscos, de forma que a grande maioria das pessoas não precisaria estar exposta a níveis prejudiciais de saúde. Então,
muito poucas deveriam receber, na verdade, aposentadoria especial e insalubridade, e ao contrário, terem, seja rodízio, seja redução de jornada de trabalho, seja enclausuramento das fontes, seja ventilação exaustora local, você tem várias medidas que você pode evitar a exposição, né? Então, nós temos que mudar essa cultura de pagar para se expor, e sim investir na não exposição, e que o estado da arte, a técnica, nos permite para grande e maciça maioria das situações. Um bom higienista ocupacional resolve quase todas as situações de exposição a riscos nocivos. Obrigado, então, ao Jefferson, muito obrigado ao Brunca, e dou por encerrado esse primeiro painel e convido os colegas a retornarem às 14 horas para o segundo painel, Consequências Jurídicas do Desequilíbrio Laboral-Ambiental no Brasil.